E a nossa revisão ela começa falando um pouquinho sobre o que é a cultura, né? Ver que se eu encontro aqui, muito bem. A diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente as diferenças culturais, ou seja, como a língua, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, os modelos de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Como eu falei, nós temos aqui o caso do Brasil. Nós temos a nossa própria língua, né? Falamos a nossa própria língua. Temos os nossos próprios costumes, como a culinária, né? E também temos algumas danças regionais. Inclusive, eu já tenho um vídeo aí no canal do YouTube falando sobre cultura da região norte. É muito importante que você vá lá também, dê uma olhadinha lá no nosso canal, né? Então, se a cultura é isso, é uma diversidade de coisas que pertence a um certo local, né? Como eu acabei de falar, o Brasil, nós temos a nossa diversidade cultural, que não são poucas, são 5 regiões, e cada região ela tem uma cultura diferenciada, né, das demais. Por exemplo, você sai da região norte aqui, que nós temos a nossa cultura, e você vai lá para outra região, como a região sul, lá uma região de lugar bem frio. Lá nós temos as culturas gaúchas, né? Nós temos a cultura lá do povo do Paraná, cultura do povo de Santa Catarina. Então, cada região tem a sua cultura diferente. E nós mesmos também somos seres culturais. Por exemplo, se vários alunos entram em uma sala de aula, né? Ali dentro da sala de aula a gente tem uma grande quantidade de cultura, né? E chamamos isso aí de diversidade cultural, porque é uma grande diversidade de várias pessoas que trazem sua cultura de casa, né? Porque cada família tem a sua cultura diferente, a sua cultura pessoal e familiar. Então isso é cultura. Quando nós julgamos a cultura de outra pessoa ou de outro povo, nós chamamos isso de etnocentrismo, ou seja, a pessoa que julga a cultura de outro povo se julgando superior a ela está sendo uma pessoa etnocêntrica. É como eu falei lá na sala de aula. Vocês já pensaram eu entrar na sala de aula vestido de escocês e de sainha? E os alunos questionaram, né? Vários alunos falaram muitas coisas, né? Então, tipo assim, o que os alunos pensaram de mim se eu entrasse como um escocês vestido de sainha lá, esse modo dos alunos pensarem de modo diferente, isso se chama etnocentrismo, né? A visão deles foi uma visão etnocêntrica. Então, se o etnocentrismo ele se resume a isso, se resume a nós colocarmos a nossa cultura de maneira superior às de outra, seja de maneira grave ou de maneira leve. Quando eu falo de maneira grave, eu estou falando de vários acontecimentos que ocorreu, né? Como ali na Segunda Guerra Mundial, onde os povos ali da Alemanha, que era chamado de nazista, eles mandaram matar vários povos, né? Que não era de sua raça, certo? É, gays, lésbicas, negros, né? Judeus, né? Todos esses povos sofreram algum tipo de consequência, certo? Isso se chama visão etnocêntrica grave. E a visão etnocêntrica leve é quando nós julgamos a pessoa apenas com pensamentos ou apenas falando para o nosso colega ao lado que aquela pessoa está diferente. Isso se chama etnocentrismo de grau leve, certo? Um outro exemplo que eu falei lá na sala de aula sobre etnocentrismo, inclusive eu coloquei até um slide lá no quadro lá e coloquei um pequeno texto lá, certo? Ele conta um exemplo do etnocentrismo na história, né? Por exemplo, os portugueses eles chegaram aqui no Brasil e quando eles chegaram aqui no Brasil eles tiveram uma visão etnocêntrica dos nativos que moravam aqui, né? Por exemplo, os nativos eles tinham seus costumes, como tomar banho todos os dias e não gostavam muito de vestir roupas, né? Estou falando aqui dos nativos aqui do Brasil, gente, tá? E eles não gostavam muito de vestir roupas. E não gosto, e também, como eu falei, né, ele era um povo que também tomava banho
todos os dias. Então, se o hábito dele era totalmente diferente do europeus, que tinha a sua cultura de não tomar vários banhos, né? Porque segundo eles, até eles ficariam doentes se eles tomassem vários banhos. Isso é questão de cultura. Então, se eles julgaram esses povos que moravam aqui como de maneira superior, para ele os indígenas estavam abaixo de sua cultura, né? E muitos deles pensavam até que os indígenas, e também levando lá para a questão dos escravos, dos negros, eles achavam que esses povos não tinham alma, né? Era um povo, como o povo não era cristão e as pessoas lá de Portugal, a religião principal era a religião cristã, eles acreditavam que esse povo não tinha alma, ou seja, a cultura dele estava bem inferior ao dos povos da Europa ali, né? Principalmente ali os portugueses, correto? Então isso tudo é uma visão etnocêntrica, tá? Um outro exemplo também que eu coloquei no quadro lá é que já pensou entrasse uma mulher muçulmana na sala de aula, né? O que eles iriam pensar? Entrasse uma mulher lá muçulmana, vestida com aquela burca, onde fica só os olhos do lado de fora. E eu perguntei aos alunos o que eles pensariam, né? Eles falariam que eles falaram muitas coisas, né? Entre elas, por exemplo, eles iriam achar diferente, iriam achar que a mulher estava maluca, porque os alunos ali, eles iriam ter realmente uma visão etnocêntrica, né? Porque ia ocorrer ali um choque cultural, certo? E quando ocorre esse choque cultural, realmente a gente pensa de maneira diferente, né? Realmente quando a gente vê outros grupos, né, por aí, de cultura realmente diferente, a gente realmente acha estranho, porque o etnocentrismo, ele faz parte de nós, né? Isso demonstra que todos nós temos um pouquinho de etnocentrismo, ou seja, todos nós somos um pouco etnocêntricos, certo? E como eu falei aqui, estou olhando um outro texto aqui que fala exatamente aquilo que eu já falei, né? Quando os europeus chegaram aqui e viram que os índios tinham uma cultura diferente, demonstraram ser superiores a outras raças, né? Seja ela indígena, seja ela negra ou seja ela asiática. Os europeus eles sempre se consideraram uma raça realmente inferior às demais raças, por eles ser de cor branca e também questão de economia. Eles acharam só porque eles tinham alguns tesouros, né? Era economicamente, culturalmente mais rico do que os outros povos. Eles achavam que os outros povos eram inferiores a ele. Do texto que nós trabalhamos em sala de aula também foi a questão da cultura e da natureza, né? A relação entre natureza e cultura. Por exemplo, a cultura ela é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Portanto, ela faz parte da cultura de um povo das seguintes atividades e manifestações, né? Como eu já falei, a música, o teatro, as religiões, as línguas, as danças, a arquitetura, invenções, pensamento e várias outras coisas. E a relação que ela tem com a natureza é o seguinte, porque a natureza ela não precisa do ser humano para poder viver, né? Vamos supor assim, né? Para poder existir na face da Terra, né? Mas o ser humano ele precisa da natureza para poder sobreviver, né? E a natureza não precisa do ser humano, né? A natureza ela é capaz de viver sozinha sem os seres humanos, como já ocorreu em outras épocas, né? Antes da existência dos seres humanos. Então, se a questão da cultura com uma natureza, a relação entre cultura e natureza é exatamente essa, tá? A cultura é um conjunto de indivíduos com os mesmos hábitos que precisa da natureza para existir. Já a natureza ela não precisa do ser humano para que ela possa ter a sua existência e mais ou menos isso aí, tá? Então, se eu fiz uma pergunta bem clássica para os alunos, né? De acordo com o texto, todos os povos são iguais? Claro que não, né, gente? Todos os povos, eles são diferentes. É por isso que evitar uma visão etnocêntrica, ou seja, uma visão preconceituosa, né,
sobre as diferenças. Isso nós temos que evitar, uma visão preconceituosa, uma visão diferenciada, né, etnocêntrica dos outros povos, até porque todos nós somos iguais. É claro que a cultura é diferente, todos nós temos a nossa cultura, mas de maneira geral, todos os seres humanos são iguais, certo? E aí eu falei também sobre um cara também, porque se a gente está falando de cultura, de diversidade cultural, nós não podemos deixar de falar em um cara que ganhou o prêmio Nobel de Paz, de Cultura, o prêmio Nobel de várias coisas, né, que é Mohandas Gandhi, certo? E esse indiano, ele era um cara que era aberto à diversidade cultural, né? Inclusive eu tenho até um texto aqui que fala exatamente isso, né? E esse texto fala assim: não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que a cultura de todas as terras seja soprada para dentro de minha casa. Mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. Ou seja, o que ele está falando aqui, o que esse texto está explicando. Esse texto está falando exatamente da diversidade cultural, que ele era a favor da diversidade cultural, certo? Era um cara que era aberto a todas as culturas. Quando ele fala que os ventos das culturas soprem para dentro de sua casa, ele quer dizer que ele é um cara aberto a qualquer outra cultura. Ele não é um cara que fica julgando uma cultura se é certa, se é errada, se é inferior ou se é superior, certo? Um outro assunto também que nós tratamos em sala de aula foi a questão aqui, as tecnologias, né, gente? As tecnologias das antigas civilizações, né? Por exemplo, eu falei um pouquinho da tecnologia do povo do Antigo Egito, né? Que eles construíram algumas coisas que até hoje existe ainda, né? Como as máquinas simples, como a rampa, como a alavanca, é, o papiro eles faziam papel, né? Hoje em dia a gente faz de árvores, né? E também eles construíram também alguns vasos de cerâmica, algumas coisas feitas de cerâmica que até hoje é utilizada. No povo romano também eu falei um pouquinho sobre a arquitetura, sobre a engenharia romana, né? Que até hoje ela é utilizada. A construção de estradas, a é, agricultura intensiva, a metalurgia, a fiação e a tecelagem, a engenharia militar, as leis relativas à propriedade individual, né? Tem leis que eles fizeram que até hoje é utilizada, certo? E também temos a questão da república também, que até hoje nós utilizamos aqui no Brasil. Algumas das leis, a maioria das leis que utilizamos hoje no país, ela vem lá do Império Romano. Falei um pouquinho também das Índias, né? Que eles fizeram ali uma espécie de esgoto debaixo da terra, que ainda utilizamos hoje, né? Que são os esgotos fechados. Também fizeram também naquela época, como não tinha carro, eles fizeram o celeiro público, né? Também falei também da China antiga, esses chineses que até hoje são os povos mais inteligentes do mundo, estão sempre criando coisas diferentes e que vários cantos do mundo essas coisas que eles criam são copiadas, certo? E eles foram os inventores eles foram os inventores de detectores sísmicos, né? O fósforos, eles inventaram o papel, inventaram o ferro fundido, inventaram o arado de ferro, inventaram o carro de mão. Eles inventaram também a ponte suspensa, inventaram o paraquedas, a bússola, gás natural como combustível, a hélice e a pólvora. Isso eu estou falando na antiguidade, gente. Não estou falando de hoje, estou falando de tempos antigos. Não quer dizer que esses caras eram realmente inteligentes e ainda são até hoje. E os povos incas, né? Que eu falei em sala de aula. Quando os europeus chegaram aqui, eles tiveram exatamente um susto, porque tinha uma civilização aqui que praticamente era bem mais adiantada do que a Europa, né? Então eles tomaram um susto danado. E temos ali os povos maias que com o seu sistema de escrita, com o seu sistema também de esses povos também criaram também algumas cidades, né, pirâmides, água através de encanação, certo? E temos os Inca ali que construiu a cidade de Machu Picchu, né, em uma montanha bastante elevada, e essa cidade também eles cavavam ali
as montanhas para poder plantar. Então, assim, é uma técnica que até hoje é utilizada em vários cantos do mundo. E aí, gente, nós também temos uma coisa bastante importante. Quando a gente fala de revolução industrial, falando de técnicas agrícolas, né, uma das grandes técnicas que modificou realmente o meio rural, que levou as pessoas do meio rural para que essas pessoas pudessem morar nas cidades, né, foi a industrialização. Quando começou a Revolução Industrial ali na Inglaterra, no século XVIII, houve também uma grande revolução no jeito de viver em cidades, né? Porque muitas pessoas saíram do campo e essas pessoas foram para as cidades. E então se começou a povoar essa cidade de maneira grandiosa, certo? Quando começa a povoar essa cidade de maneira grandiosa, há uma revolução aí, né? E além de trazer essas pessoas do campus, que moravam no campo, para a cidade, ou seja, há uma ampliação dos grandes centros urbanos. E essa ampliação dos grandes centros urbanos é exatamente em consequência da industrialização, certo? Então, é praticamente isso aí que foi trabalhado em sala de aula até agora. Também temos ali, falamos como a gente fala de diversidade cultural, nós também não podemos deixar de falar na diversidade religiosa, né, gente? Porque a Constituição de 1988, ela deixa bem claro que o nosso país agora é livre para que nós possamos escolher a religião que nós quisermos. Ou seja, o nosso país é livre à diversidade religiosa. Isso tudo está lá no artigo 5, né, da Constituição Federal de 1988, né? Mas porque o Brasil ele criou uma Constituição que protegesse a diversidade religiosa? Isso é bem simples, né, gente? O nosso país hoje, ele é um país que tem várias religiões, e essas religiões, elas vieram exatamente ali, ó. Quando os europeus chegaram aqui, já tinham as religiões dos povos indígenas, certo? Então, os europeus eles trouxeram a religião dele, que praticamente era a religião católica. E aí vieram os outros povos, como holandeses, franceses também, que trouxeram suas religiões. Mais adiante, no final ali do século XIX, começo do século XX, vieram vários povos de outros cantos da terra, como italianos, como alemães, como japoneses, né? E todos esses povos trouxeram a sua religião, os seus costumes e os seus hábitos, né? Isso tudo influenciou os nossos representantes a criar uma lei que protegesse essa diversidade religiosa, certo? Isso coloca fim no nosso estudo, no nosso resumo. Eu precisei fazer isso de maneira bem rápida para não tomar muito tempo, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que o meu aluno lá, o Vinícius, também tenha compreendido, tá? Se não compreendeu, é só deixar lá um recado lá no meu WhatsApp lá que eu vou responder, eu tiro todas as dúvidas assim que eu puder, porque esses dias agora eu estou bastante ocupado ajeitando questão de prova e que tem algumas coisas para me ajeitar ainda, né? Não sou eu que elaboro a prova, mas eu estou ajeitando algumas coisas. Também estou ajeitando também questão de sequência didática e várias outras coisas, mas assim que eu posso, eu sempre leio os comentários que as pessoas deixam lá no meu canal no YouTube, Antenados na História. E eu não sei se eu vou colocar esse vídeo lá no canal, mas se eu colocar, não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no nosso canal e de deixar aquele super comentário, tá? Um abraço e até outro dia.